Olá, Mato Grosso do Sul, boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando é o Thiago Grego. Pessoal, a gente está hoje com uma presença muito especial, tá? Nesse dia que é um dia especial, que nós já vamos falar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Hoje nós estamos aqui com o Nero Kadoshi, tá? Representante dos povos indígenas, que é um cara aí fenomenal, tem muita história para contar, viu? Inclusive esses dias eu estava em Brasília lá representando e vai explicar um pouquinho pra gente. Então, fica ligado aí com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nero, quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui. A rádio, você pode ter certeza que fica muito feliz em trazer uma pessoa aonde que representa os povos indígenas, porque isso é muito importante. Daqui a pouco a gente vai chegar e falar sobre, né, o que acontece nos bastidores, como que muitas das vezes os povos indígenas são tratados. Sim. E como que eles precisam ser tratados. Então a Rádio Jara, ela abre esse espaço, porque aqui nós não gostamos dessa distinção de pessoas, de X, de Y e tal. Nós temos em comum que todas as pessoas são iguais, todas merecem respeito, né, dentro da escolha de cada um. E isso é muito bom. E obrigado por você estar aqui, por você fazer parte hoje desse dia tão especial e ajudar a Rádio Jara também a fazer parte desse dia muito especial. Ok, eu que agradeço a oportunidade, agradeço, é um privilégio, como eu já disse, estar aqui e falar um pouco daquilo que é a minha alegria. Eu tenho orgulho, a alegria de ser indígena. E sou indígena terena do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul, é isso aí. Não pode fazer distinção do povo indígena nem do nosso estado, não, né? Aqui nós não somos Mato Grosso, é Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Cara, que legal, olha, felizaço mesmo de você estar aqui, não é demagogia não, porque realmente a gente precisa ter esse espaço e cada vez mais abrir as portas e fazer com que os povos indígenas tenham um respeito por igual, não é nem respeito diferenciado, não é verdade? Eu acho que os povos indígenas não estão buscando, eu quero estar melhor, ou quero ser melhor tratado, isso aqui. Não, eu quero ser tratado como todo mundo, ter direito ao trabalho digno, ter direito a respeito, ter direito a ter um carro, a ter uma casa, estar bem ali dentro da sociedade. E hoje eu ando muito assim por Campo Grande, conheço alguns em Campo Grande, tem ainda algumas aldeias ainda espalhadas, né? Dá para se dizer assim, né? Sim. Como se fosse tipo umas colônias. Na realidade, a palavra correta é comunidade. Umas comunidades. Comunidade. Uhum. Nós temos Vai aqui, me corrigindo aí, tá? Nós temos aqui dentro do município de Campo Grande 24 comunidades indígenas. Tem bastante, né? 12 são reconhecidas e 12 ainda não foram reconhecidas. E algo que você citou aí em relação aos povos indígenas, como eu iniciei, a Joênia Alvapixana, ela colocou um projeto justamente para alteração desse nome, e que agora realmente é o Dia dos Povos Indígenas. A Lei 5.466 de 2019, que fez com que, a partir desse ano, nós passamos a essa nomenclatura, né, que é o Dia dos Povos Indígenas. Legal. E algo... Uma conquista, né? É uma conquista, é uma das conquistas. Porque esse ano, como nós já iniciamos um bate-papo aqui, nós temos a primeira, é inédito, né, a primeira ministra dos povos indígenas, de um ministério também que até então ele não existia, foi criado a partir desse ano, uma promessa de campanha e se cumpriu. Como que é o nome do ministério? MPI, Ministério dos Povos Indígenas. Tá, Ministério dos Povos Indígenas. Inclusive, a FUNAI também mudou a nomenclatura, é Fundação Nacional dos Povos Indígenas, porque antigamente era Fundação Nacional do Índio, agora é Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E a gente até cresceu com isso, né? Nas escolas e tal, Dia do Índio, né? E tal, exatamente, mas é isso que nós precisamos mudar, é isso que nós temos ensinado. Sim. Eu não sei se você, aliás, como você disse, você tem o conhecimento de algumas comunidades aqui no município. E são 24, mas dentre essas 24, nós somamos hoje um total de 20 mil indígenas no contexto urbano. E ultrapassamos dos 100 mil a nível do estado. Nós, aqui dentro do município, nós ainda sofremos preconceito. Eu já sofri preconceito, ainda existe isso, é difícil infelizmente, isso, né? infelizmente.
Mas nós estamos aí com essa oportunidade. Como eu disse, nós temos uma ministra que é indígena, assim como também nós temos agora a presidenta da FUNAI, que também é uma indígena, a Joênia, e também o coordenador do DICEI do Brasil, que também é o Weber Itapeba, que também é um indígena. E recentemente, essa semana, nós tivemos a nomeação do nosso novo coordenador aqui do DICEI, do MS, que é o Arildo, assim como também há 15 dias atrás nós tivemos a nomeação do coordenador Elvis Terena também para coordenador da FUNAI, que é algo também que não existia antes. Antes nós chamamos de purutui, antes era um purutui, era um branco lá. Era um branco. E aí, por algumas vezes, eu mesmo fui impedido algumas vezes de ir até a FUNAI, de ter esse acesso, de ter esse diálogo, entendeu? Assim como alguns caciques, mas hoje nós temos esse diferencial e nós confiamos que isso vai ser algo inédito que já aconteceu, que está acontecendo não somente aqui no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vai ser um divisor de águas, né? Com certeza, nós buscamos muito por isso. Sim. Entendeu? Nós tivemos recentemente em Brasília, foi uma experiência surreal em vista de tudo aquilo que nós já vivemos até hoje. Entendeu? Foi algo bem diferenciado e algo que chamou a nossa atenção e é algo que eu tenho certeza que vai ficar nas gerações, vai ficar marcado para todas as gerações, porque como eu sempre digo que nós podemos ser quem nós quisermos. Sim. E nós nunca vamos deixar de ser indígena. Lógico. Isso é uma coisa assim, que eu defendo muito também. A gente tem o direito de ser o que você é mesmo. Sim. Né? E cada um respeita, como se diz, né? Cada um no seu quadrado, cada um respeita as pessoas. Isso que é muito importante. Porque muitas das vezes eu acho que hoje, principalmente nos dias de hoje, por mais que ainda tem muitos, como que eu posso dizer assim, tem muita coisa batendo em cima disso de respeito, né? Mediante o que a pessoa é, de onde veio, a cor, isso e aquilo, ou o que ela escolheu para a vida dela. A gente vê que tem muita coisa ainda que bate em cima disso para ter o respeito. E cara, então, muita gente está ganhando espaço. Isso é bacana, né? Tá muita gente ganhando espaço. E quando você tem um respeito por todo mundo, cara, nada melhor, né? Só não pode atravessar nada que é de ninguém. A gente vê que os povos indígenas, cara, vem numa luta, numa batalha faz muitos anos. Sim. Né? Desde quando o Brasil basicamente aí foi Nós descoberto pelos somos povos indígenas, resistência, né? 522 anos. 522 anos. 522 anos de resistência. E aí, para você ver como que é, né? Eu vou te falar um pouquinho do meu entendimento, um pouquinho de história. Os povos indígenas foram, como se diz, usados na época por não ter conhecimento. Naquela época não tinha cultura, né? Era uma coisa bem mais assim, mais primitiva mesmo, né? Pode dizer assim, né? Sim. Bem mais primitiva mesmo, né? E foram chegando gente e foi crescendo, e foram extraindo riquezas e tal, e não foi dando a oportunidade que os povos indígenas precisavam. E assim foi vindo no decorrer das décadas, do tempo. E hoje nós chegamos no Brasil, que estamos hoje com 23 anos, e ainda falta muito para os povos indígenas ainda conseguir chegar no objetivo que deve chegar, né? Poxa, o Brasil hoje é um Brasil muito amplo, tem espaço para todo mundo. E os povos indígenas não podem ser tratados dessa forma que ele tem que ficar lá na aldeia, na tribo, né? Ele tem que andar pelado. Não, cara, peraí, é um ser humano igual, né? Ele veio de uma geração, veio de uma cultura e quer introduzir na cultura, porque o índio também, posso falar assim, o índio em si, o índio também ele tem vontade de andar com um carro bom. Não é verdade? Eu tô vendo que você tá alinhado, ele tem vontade de andar bem arrumadinho, tem vontade de andar cheiroso, tem vontade de estar ali no meio da sociedade, não é verdade? Ir comer num lugar legal, num restaurante legal. Para que isso aconteça, precisa com quê? Precisa com que a sociedade abrace e que comece a mudar a forma da política pensar. Sabe? Começar a introduzir. Muitas das vezes a gente vê discussão falando sobre cotas. Cota racial, sobre isso e aquilo. A cota para os povos indígenas é a cota que eu mais defendo.
sabia de faculdade, isso e aquilo, porque realmente ele veio de uma cultura onde ele não foi tendo espaço, ele foi deixando ele de lado, sabe? Foi rejeitando os povos indígenas, então não conseguiu a chegar numa cultura, chegar numa evolução X de estudo. Agora, aí, lógico, aí tem outras, raciais e tal, às vezes eu não defendo tanto, tá? Porque eu vejo que, não é porque é negro, não, tá dentro da sociedade hoje, teve muito mais oportunidade, né, que vocês aí, às vezes eu entro num impasse, será que tem que ter cota ou não? Mas os povos indígenas eu defendo friamente, porque eu sei que precisa ter cota para começar a introduzir ao máximo na sociedade e fazer que a cultura deles começa a igualar com a cultura de todo mundo, pô, para conseguir atender as necessidades e as vontades que você tem. Tô certo ou errado? Sim, sim. Né? Certo, certo. E algo que você citou aí muito interessante e importante, vale dizer que a nossa história, ela não começa agora. A nossa história começou lá atrás. Lá atrás. Entendeu? Bem lá atrás. Antes do Brasil da Coroa existia o Brasil do Cocar, como fala a nossa deputada, sem dúvida, uns 700 deputada anos federal, atrás, Célia. aí pra mais, né? Exatamente. E o que nós aprendemos e nós vemos com isso? Justamente que nós temos nós temos a capacidade de preencher todos os espaços, porque nós temos indígenas hoje capacitados. E como você disse, eu quero me vestir bem, isso ou aquilo. Eu acho que nós podemos tudo, como eu disse. Nós podemos sim. Nós podemos sim conseguir o melhor trabalho, nós precisamos conseguir carro, casa, mas o principal, primeiro, nós precisamos ser reconhecido a nossa identidade, porque inclusive aqui dentro do contexto urbano, existe ainda alguma barreira, porque quando o indígena sai da sua base, que é lá o seu território, que no meu caso é o TI PEG, aldeia e PEG, de lá para cá, aí automaticamente as pessoas já nos taxam como, não, ele não mora mais na aldeia, ele não é mais indígena. Não, entendeu? Isso não tem nada a ver, mas isso acontece. Pô. Mesmo porque aqui dentro do contexto urbano, os indígenas daqui, ele não tem o mesmo direito do indígena lá da base. Sim. Uma das nossas reivindicações foi justamente isso, o reconhecimento. Para que seja igual. Aqui no município de Campo Grande, nós temos uma escola apenas, uma escola municipal que ensina a nossa língua materna. Entendeu? E isso são 24 comunidades. Isso precisa ser mudado. Sim. E foi uma das reivindicações que eu como representante aqui, juntamente com os demais caciques, nós levamos essa petição para a nossa ministra, para que ela também olhasse com um olhar diferenciado para isso. A questão também da cesta básica aqui para o contexto urbano. Nós tivemos um pouco de dificuldade, mas nós fomos até no Ministério Público, nós, juntamente com os demais caciques, nós abraçamos essa causa e fomos aí, nós conseguimos um bom retorno, conseguimos o retorno e conseguimos o reconhecimento. Sim. Entendeu? E algo também que tem um diferencial é que tanto o índio, o indígena quanto o negro, ele precisa ser se esforçar 2 vezes mais do que o branco. Mas por quê? Porque sempre vai ter alguma situação diferente para ele enfrentar. Como eu disse, eu enfrentei e acompanhei várias situações onde foi tido esse embate em relação... Às vezes tem uma barreira ainda, né? E isso para quem vem da base, para o nosso ancião. Um exemplo, um ancião, ele é do contexto urbano, ele vai num posto de saúde, ele não consegue ser atendido com aquela atenção, ou com alguém que fala no idioma dele, ele já fica meio com o pé atrás. Sim. Nós tivemos muita dificuldade para conseguir fazer com que os indígenas, na época da pandemia, os anciões, fossem vacinar. Mas a luta de todos os caciques aqui do contexto urbano, e na época o secretário municipal e estadual, nos deu uma oportunidade de nós levarmos... na época nós levamos um ônibus até as aldeias, onde lá não tinha dificuldade nenhuma para eles irem lá e todos foram vacinados. Nós tivemos aí um índice muito bom de vacinação. Tivemos percas, muitas percas, mas nós tivemos aí um diferencial nesse sentido.
porque a nossa voz foi ouvida. Que legal. Entendeu? Igual nós saímos daqui, nós fomos até a capital federal para que nossa voz fosse ouvida da mesma forma, entendeu? E nós voltamos com respostas. Que legal. Inclusive, agora recente, a ministra, ela nomeou dois coordenadores da FUNAI e do DICEI, que são terenas, são indígenas e que vão abraçar a causa diferenciado do que era antes. Que bacana. Isso, para nós, é um avanço muito grande. Agora, retrocesso seria se quem ocupasse esse cargo fosse um purutuia, ou fosse alguém que não tivesse a indicação do conselho, ou não tivesse a indicação daqueles que realmente conhecem a causa, a realidade do nosso estado, a realidade do nosso Brasil, como foi lá nos casos do Yanomamis. Sim. Entendeu? A realidade foi muito grave. Inclusive, no período que nós estávamos lá em Brasília, estava tendo audiência justamente sobre isso. E nós fomos lá, nós estávamos em torno de 250 indígenas, 250 lideranças indígenas dentro da capital federal. E nós fomos lá e isso deu um apoio maior lá para o Weibe, para a Célia e para a nossa ministra, para que eles conseguissem reverter toda aquela situação e fazer o que está sendo feito. Sim. Olhar, ajudar e fazer. Isso é bacana. O Kodoshi, aquilo que você... Posso chamar de você, né? Pode, à vontade. Aquilo que você estava falando de incluir na sociedade, né? Por exemplo, hoje nós estamos vendo que você pode ver aí, você está com o celular, eu também. Hoje a tecnologia está muito em ascensão. Sim. Então, por exemplo, meu pensamento, cara, o futuro hoje do mundo hoje é a gente formar pessoas capacitadas em tecnologia. Olha que projeto legal que poderia ser para os povos indígenas. Começa a pegar essa gurizada aí, essa garotada, e colocar para fazer curso de computação, curso de manutenção, colocar para fazer agora robótica mesmo, por exemplo, tem vários cursos aí, até mesmo conseguir bolsa para faculdades. Porque Sim. vai ser o do futuro. O futuro agora não tem o que mudar, é a tecnologia. E eu acho que seria uma boa forma de inserir os povos indígenas, porque muitas vezes as pessoas querem inserir os povos indígenas, sabe em que situação? Colocar para trabalhar em jardinagem, né? Não que seja ruim, longe de mim, nada a ver, meu pai foi jardineiro, meu pai foi construtor, não tem nada a ver, mas às vezes quer colocar em serviços mais braçais, e não é assim, porque os povos indígenas têm uma inteligência igual a nossa, eu acredito que não tem diferença nenhuma em relação a isso. O que precisa ser trabalhado é a cultura e, lógico, incluir na sociedade e trabalhar o expertise de cada um. Não é verdade? Eu acho que consegue voar longe. E isso é muito importante. Nós temos já indígenas que são advogados, médicos, enfermeiros, entendeu? Inclusive o secretário executivo do MPI é o Dr. Eloy, que é lá do meu território, Dr. Eloy Terena, que também ele é indígena e ele é o secretário executivo. Ele também é um exemplo a ser seguido, justamente, e ele teve muitos embates lá no início, nos estudos, vindo de lá para cá, tendo toda aquela dificuldade, mas ele venceu e ele hoje ele pode falar com toda a propriedade. E ele é advogado, ele é secretário executivo, ele é conhecido não somente dentro a nível nacional, mas a nível estadual. Assim como a nossa ministra também, ela foi reconhecida internacionalmente. Mas primeiro ela foi reconhecida lá e depois aqui. Mas só que aqui, quando nós abraçamos toda a causa, porque foi assim que ela nos recebeu. Ela deixou uma ordem lá que nós, povos indígenas, as portas eram para estar abertas. Que legal. Entendeu? E nós tivemos essa recepção como nunca nós tínhamos antes. E ela deu essa oportunidade, ela nos ouviu e ela já tem dado resultado, já tem dado resposta àquilo que nós pedíamos há muito tempo. Muito tempo. Cara, então, por isso que isso faz toda a diferença. É. E nós aqui, só um minutinho, e nós aqui, nós temos, no município nós temos estado, e nós podemos preencher, tanto no município quanto no estado, justamente aqueles lugares onde vai poder fazer essa ponte, juntamente com os povos indígenas aqui do contexto urbano, assim como na base. Assim como eu fiz durante
1 ano e 4 meses, quando eu estava à frente da Coordenadoria Indígena Municipal, onde eu pude fazer aquilo que estava ao meu alcance e aquilo que também não estava. Mas me fazia bem, me faz bem, porque eu cheguei onde eu cheguei com esforço, com dedicação, com estudo, mas eu não esqueci da minha origem. Sim. E eu carrego isso comigo, e o que eu puder fazer pelo meu povo, eu vou estar fazendo. É isso que é importante. Hoje, por exemplo, eu frequento a igreja evangélica, né? Aí muita gente pergunta, né? Aqui você é o quê? Evangélico, católico, espírita e tal? Eu falo, cara, hoje eu sou evangélico, frequento a igreja evangélica, mas eu nunca vou deixar de ser católico, porque foi onde eu me criei. Eu era coroinha, né? Sabe o que é coroinha? Sim. Era coroinha na igreja, frequentei a igreja católica desde meus, 2, 3 anos de idade, até meus 20 anos. Então é uma coisa que eu carrego dentro de mim. Não tem como você ir lá e tirar, né? Eu falo, não, isso eu não quero. Não, não é. Poxa, ali é a minha essência, ali foi aonde eu comecei, aonde eu aprendi a entender o que é Deus na minha vida, o quanto que Ele é bom na minha vida e tal. Não tem como tirar, é a mesma coisa vocês. Poxa, a base de vocês é essa. Sim. Agora, a evolução é necessária. Sim. Né? Mas algo importante aí que você falou, eu também sou evangélico, entendeu? Isso... E isso não me faz diferente de ninguém. Sim. Entendeu? Isso me faz ter um pouquinho mais de entendimento em algumas situações, mas eu continuo sendo indígena. Até para você ajudar os colegas exatamente. lá dentro, né? Isso me deu uma experiência muito grande. Sim. Entendeu? E eu faço isso também. Eu faço a parte social, eu faço a parte comunitária, eu vou na base e eu estive na capital federal. Então, isso... É privilégio, isso eu vejo que é um olhar, porque tudo na nossa vida é propósito de Deus. E eu acredito verdadeiramente nisso. E eu só consigo chegar onde eu cheguei porque eu coloquei Deus na frente. Que bom. E isso é que que abriu as portas, mas isso também que algumas vezes criou-se alguma situação, mas... nós sabemos que nós teremos dificuldades, nós teremos problemas, teremos situações, mas quando nós confiamos e nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a nossa identidade, nós vamos longe. E é até mesmo isso que eu queria perguntar, porque as dificuldades nós sabemos que vêm. Sim. Hoje ainda, qual que é a dificuldade ainda que os povos indígenas têm na nossa sociedade? Vamos colocar aqui na nossa capital, por exemplo, entre saúde, educação e tal, onde que você vê que ainda a gente tem dificuldade? Na saúde e na educação. Nos dois. Nos dois. Como eu disse, eu citei uma escola apenas. Uhum. São 24 comunidades, 20 mil indígenas. Eu calculo em torno de 7 mil crianças, mais ou menos. E só uma escola com a língua materna dentro do município. Uma só? Uma somente, entendeu? Então, aí essa uma que tem, ela é municipal? Ela ou é municipal, ela é municipal, indígenas, ela é municipal. Que... Não, ela é municipal. Entendeu? E lá dentro da aldeia Marçal de Souza, lá tem uma escola municipal que tem dentro da grade curricular a língua materna. Só que não é só lá que nós temos indígena, que é lá no Tiradentes. Nós temos indígena nas 7 regiões aqui do município de Campo Grande. Como que tá? faz, né? Então, vai se deslocar como? Justamente essa foi uma das petições que nós levamos até a nossa ministra, onde vai ser entregue também para o ministro da Educação e para os demais ministros, essa solicitação para que eles olhem com carinho essa situação e nos atendam. Sim. Entendeu? E eu tenho certeza, como eu disse, eu saí de lá trazendo boas notícias. Porque a própria ministra ela disse que ela está tentando resolver muitas coisas, mas as situações, as mais urgentes, ela já estaria resolvendo. E isso nós temos acompanhado através das mídias. Né? Então isso é um avanço grande. E a outra dificuldade grande é a parte da saúde, que também nós tínhamos aí uma secretaria que não dava o apoio necessário que nós necessitávamos e necessitamos ainda. Municipal, tanto isso a nível municipal e a nível estadual também. Uhum. Entendeu? Mas só que alguém agora que conhece as realidades
tanto da base quanto do município, com certeza ele vai olhar com um olhar diferenciado. Entendeu? Tanto é que na semana que vem nós temos uma reunião com o Arildo justamente para ele ter uma noção daquilo que está acontecendo aqui. Ele já sabe o que está acontecendo aqui, mas nós queremos ter aquela conversa entre eles e todas as lideranças aqui do município, para que ele também venha, de alguma forma, ver aonde ele pode nos ajudar. Sim, dá um retorno positivo, né? Sim. É isso que é legal. Eu fui gerente de loja durante 10 anos. E olha que engraçado, eu sempre nem sonhava em fazer programa ou me envolver com política nem nada, mas eu sempre gostei de introduzir os menos favorecidos, em tese, né? Uhum. Por exemplo, as minhas lojas eu sempre fiz questão de contratar negro. Eu acho que dos povos indígenas, assim, eram poucos que vinham procurar trabalho. Já vou falar nisso já, às vezes o porquê que eu acho que poucos ainda vêm. Mas eu lembro que eu tive aqui em Campo Grande uns 4, 5 funcionários. Santa Catarina, que é muito mais difícil de ter os povos indígenas, eu tive lá uns 2, 3, se eu não me engano. E até mesmo gay e lésbico que eu contratava também. Aí vamos lá, por que eu contratava? Porque eu sei que são pessoas que às vezes muitas das vezes são discriminadas. Muitas das vezes precisa de uma oportunidade. Quando você dá uma oportunidade, a pessoa agarra de unhas e dentes. E cara, eu não tive oportunidade nenhuma com nenhuma dessas pessoas que eu contratei. Todos são pessoas que trabalharam muito bem, pessoas que me deram excelentes resultados e que assim tinham uma amizade muito boa e cumpria com a sua obrigação tranquilo. Então eu acho que a gente vive num mundo hoje que ainda existe discriminação muito, muito grande ainda, mas muitas das vezes precisa de oportunidade. E aquilo, eu te respeito e você me respeita. Ah, não, peraí, eu sou povos indígenas, eu posso falar mais alto que você. Não, pô, entendeu? Eu não posso falar mais alto que você nem você comigo. Ah, eu sou gay, lésbico, eu posso falar mais alto que você, eu posso ser mais... Não, a gente é igual, eu te respeito, você me respeita, eu te dou oportunidade e você me dá a oportunidade e tá tudo certo. É o meu pensamento, sim, né? Sim. E eu acho que é assim, o mundo ele tem que gerar dessa forma. A gente vai respeitando as pessoas. Se a gente puder introduzir as pessoas dentro das necessidades e dando oportunidade, é muito importante. A gente vê hoje, muitas das vezes, os povos indígenas, quando você fala, você lembra deles só vendendo artesanato, é ou não é? E isso precisa ser mudado. Eu tiro base hoje, vou te fazer um elogio aqui, mas não é só porque você está aqui na minha frente não, que depois que você for embora eu vou falar para a nossa diretora da mesma forma. Você é uma pessoa que fala muito bem, sabe? Tem uma dicção muito boa, dá para você ver que você busca conhecimento, você tem uma inteligência muito boa. Cara, se você não falar para mim que você faz parte dos povos indígenas, entendeu? É tudo a mesma coisa. Mas por quê? Porque você buscou conhecimento. Então as pessoas precisam disso, só de ser introduzidas na sociedade e elas também buscar conhecimento para que a gente consiga ter uma sociedade por igual. Mas eu não digo igual financeiramente, porque eu acho que financeiramente cada um luta pelo seu, uns vai conseguir mais, outros vai conseguir menos. Igualdade social não tem como. Agora, igualdade em respeito, isso aí é uma coisa que o Brasil já era para estar muito bem evoluído e já está nessa linha já, né? Na realidade, o conhecimento, ninguém vai tirar de nós o conhecimento. E desde que eu vim da minha aldeia para dentro do município de Campo Grande, inclusive essa semana eu estava conversando com a minha mãe justamente sobre, eu queria saber a história dela, como que foi quando ela veio para cá a primeira vez. Ela veio para cá, ela não sabia falar o português, ela só falava o nosso idioma. E ela teve uma certa dificuldade. E eu perguntei sobre a discriminação, como que era, ela falou que o meu pai sim, ele teve várias situações, situações que ela guardou e outras até que não. Sim. E hoje ela tem mais liberdade para estar falando comigo isso, e ela falou que meu pai ele foi pintor, letrista e pintor de residência, e ali com 18 anos ele conseguiu, durante toda a vida dele, dar o sustento para mim e para os meus outros cinco irmãos. Entendeu? Isso fez com que ele vencesse e nos ensinasse justamente
é exatamente isso que você está falando, sobre buscar o conhecimento. E algo que eu aprendi desde quando eu me entendi sobre o ser indígena, porque eu fui muito lá na minha infância, eu sofri bullying naquela época, porque me chamava de bugre, disso e daquilo, e eu era gago na época também, não sabia falar, então era gago, eles me chamavam de bugre e ainda usava um óculos, entendeu? E eu sofria tudo isso, só que eu tinha duas opções, ou eu superava ou eu superava. Isso te fez forte, Exatamente, e isso me fez com que cada vez mais eu fosse vencendo. Eu sempre tentei fazer o meu melhor aonde eu entrei. Eu trabalhei numa empresa por 14 anos, eu entrei lá como office boy e saí de lá como gerente comercial. Que legal. O segundo emprego também da mesma forma, eu entrei como auxiliar e saí de lá como gerente financeiro. Que bom. E aí eu abracei a política também. Trabalhei na parte financeira com um político bem conhecido e de lá para cá as oportunidades começaram a aparecer. Que bom. Mas não porque eu busco para mim. Conhecimento sim, mas eu busco para o meu povo. Hoje eu tenho um segmento. Sim. E é para eles, bandeira, e é para eles que eu tenho trabalhado, e é para eles que eu tenho lutado, e é para eles que eu tenho buscado cada dia eu tenho buscado um pouco. Sim. E com certeza o resultado a gente tem visto aí acontecendo. Não por mim, eu sou um deles, mas unidos nós somos mais fortes. Isso aí. Nério, a gente sabe que seu tempo é curto. Então, a gente fica triste porque a vontade era a gente ficar, cara, esse cara aqui é show de bola. A vontade era de ficar pelo menos 2 horas com você. Agora, tenho certeza que a gente ia trocar bastante papo aqui. Eu só queria deixar registrado algo aqui também. Uhum. É que, como eu disse, eu fui na Capital Federal. Sim. E na Capital Federal, durante vários anos, nós éramos recebidos com spray de pimenta. Eu lembro. Bomba de gás, bala de borracha, bomba de gás. E nesse ano, nós entramos pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal, pela porta da frente. Que legal. Eu visitei cada gabinete dos ministros. Não foi para entrar para ser julgado, né? Exatamente. Como réu, né? E pela primeira, nós adentramos aquilo ali. Quem segue minhas redes sociais viu lá todas as fotos, os vídeos que eu fiz, porque foi algo inédito que aconteceu. Uhum. E ali eu vi caciques, eu vi lideranças, eu vi anciões chorando de alegria. Inclusive, uma parte bem interessante, tem um guerreiro lá de Miranda, o Edno Terena, que é um dos coordenadores do Conselho Terena. Aliás, ele é o coordenador agora do Conselho Terena. Ele, no dia que nós fomos pro STJ, ele estava saindo já de chinelo, ele resolveu voltar, falou, não, vou de calção e vou de tênis. Aí depois, à noite, ele falou aos prantos, quando todos nós nos reunimos, ele falou, eu voltei para ir de tênis porque eu lembrei, falei, se eu for de chinelo, eu vou perder o chinelo no meio do caminho e aí não vai ser legal. E aí ele colocou o tênis e falou isso aos prantos, assim como nós ouvimos ali o relato de tantos outros. Sim. E para mim isso é um avanço muito grande. Sim. Entendeu? Então, como a própria ministra, ela diz, nunca mais um Brasil sem nós. Sim. E antes do Brasil da coroa existe o Brasil do cocar. E é isso que eu quero levar e é essa mensagem que eu quero deixar aqui. Que legal. E sou indígena com muito orgulho. Que bom. Mundico, pé no ati. E ó, me fala o significado aí. Eu sou indígena. Eu sou indígena. Nério, cara, quero primeiro agradecer por você ter aceitado. A gente sabe que o seu tempo está muito corrido, sim, principalmente no dia de hoje, que você representa os povos indígenas, então tem vários eventos ainda para ir. Mas eu quero te dizer, sem falar com a nossa diretora, que a rádio está de portas abertas para você. O que os povos indígenas precisar, a gente está aqui para ajudar também. O que a gente puder ajudar, correr atrás, o que a gente puder fazer para dar espaço para os povos indígenas, a rádio está de portas abertas para vocês, tá? E eu só gostaria que você falasse uma frase, alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente sabe que vocês têm muito para passar para a gente, principalmente de experiência e de palavra positiva, de guerreiros mesmo, né?
Então, é aquilo que eu já disse, que nós sempre fomos conhecidos pela nossa resistência. E hoje, o Brasil, ele está caminhando com os indígenas à frente. Cada um segurando na mão de cada um. E lá atrás foi da mesma forma. E hoje, nós segurando, nós erguemos. Muito bem. Agradecendo. Porque, como eu disse, nós somos a resistência. E Dia dos Povos Indígenas não é somente no dia 19 de abril. Dia dos Povos Indígenas são os 365 dias do ano. É isso. Obrigado. Tamo junto. Parabéns.